Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula do nosso curso de PHP e MySQL para iniciantes. Bem pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com arrays em PHP. Nesta aula a gente vai explorar os conceitos básicos de trabalhar com arrays em PHP. Nesse caso, vai incluindo a sua definição, acesso a elementos, interação e algumas funções úteis do array. Mas para isso, pessoal, eu preparei aqui uma pequena apresentação sobre arrays em PHP para você poder ter a noção daquilo que a gente vai falar nessa aula, né? Para te adiantar a ter uma visão do que são arrays, para que elas servem e como devo utilizar. Então acompanhe aqui essa pequena apresentação que eu preparei com tanto amor para você. Pessoal, preparei aqui uma pequena apresentação sobre a Array em PHP, explicando basicamente como elas funcionam, o que elas são em PHP. Então acompanhe aqui essa apresentação. Bem pessoal, Array, né, em PHP é uma coleção ordenada de elementos onde cada elemento possui uma chave de um valor. Nesse caso, as array em PHP, pessoal, elas podem ser indexadas numericamente, como array numérico ou associativo, né? Digamos array associativos, nesse caso. E também temos o acesso, né? Acesso a elementos de array. Basicamente, pessoal, os elementos de uma array podem ser acessados utilizando sua chave, né? Ou seja, o índice, dependendo do tipo de array. Então, como podem ver, aí tem um exemplo, né, de acesso a elemento em array numérico e associativo. Aí temos uma variável do tipo números que recebeu array, né? Array numéricos. Então vamos ver aí o número 10, o número 20 e o número 30. E colocamos para exibir na tela o comando echo e a variável números. Nesse caso vai mostrar a primeira casa, que é a casa 0, né? Onde está armazenado o valor 10. E a saída será 10 nesse caso. Agora, pessoal, interação através de array. Nesse caso, é comum interar através dos elementos de uma array, né, para processá-los. Isso pode ser feito usando estruturas de controle de fluxo, como for each, for, while, etc. Esses exemplos nós vamos ver aqui nessa aula. Vamos poder trabalhar com for each, com for e com while. Então, como podem ver, tem aí um exemplo, né, de interação usando for each. Então, temos aqui a variável números e passamos aqui para o array, né, e esses parâmetros, os valores 10, o valor 20 e o valor 30. E usamos o for each, né, para assim fazer aqui a nossa estrutura de controle de fluxo em array. Agora, pessoal, funções de array em PHP. O PHP, pessoal, oferece muitas funções embutidas para manipular array. Nesse caso, alguns exemplos, né, incluem o count, array path, array pop, array median, array reverse, array search, entre outros, né? Exemplo de uso de função count. Então, tem aí um pequeno exemplo usando a função count e também aqui mostra de novo a variável números e passaram aqui os valores 10, o valor 20 e o valor 30. E a saída aqui nos mostra 3, né? Como podem ver, usou a função count para fazer assim a função de array. Agora sim, pessoal, conclusão, né? Chegamos à conclusão que arrays são estruturas de dados fundamentais em PHP. E entender como trabalhar com elas é essencial para o desenvolvimento web de aplicativos web. Então é muito importante você aprender e dominar array de forma certa. E dominar a manipulação de array permite criar códigos mais eficientes e flexíveis para lidar com a variedade de situações e necessidades aí que vai decorrer no teu projeto. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois desta apresentação, a gente conseguiu ter a noção o que é uma array, para que serve. Bem, pessoal, nós vamos falar de como podemos fazer um acesso a elementos de array. Bem, pessoal, os elementos de uma array podem ser acessados utilizando sua chave ou seu índice.
Nesse caso, né, dependendo do tipo de array, para obter um conhecimento sólido do que eu estou a falar aqui agora, pessoal, eu preparei aqui um pequeno exemplo, né, explicando, né, mostrando, até explicando não, mostrando na prática como você pode fazer isso. Então, abra já o seu editor de código, que é o VS Code, como já tem aqui o meu aberto, abre seu SAMP, né, como tem aqui também aberto, né, já está até aqui os meus serviços. E vamos começar já aqui, porque a nossa pasta aula 07, acredito que eu já criei aqui adiantado, né, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Já criei aqui a minha pasta aula 07, né? Vou apagar só apenas esse arquivo, né? Já criei aqui a minha pasta aula 07, aula 08, aliás, desculpa. Vamos abrir aqui a nossa pasta, né? No nosso editor de código, selecionando a pasta aula 08. Já tenho aqui aberto. Vamos começar por criar aqui o nosso arquivo, né? aula08.php. Vamos começar por criar aqui o nosso arquivo PHP. E vamos começar por criar aqui o comentário. Vamos criar aqui o nosso comentário, que vamos criar primeiro uma array numérico. Então vamos começar por criar aqui a nossa variável números, né? Vai receber array. Vamos passar aqui 3 números: 10, 20 e 30. Ponto e vírgula no final. Vamos colocar aqui o nosso echo para exibir na tela. Vamos colocar aqui um H1. E vamos colocar aqui a nossa variável números. Vamos colocar aqui 0, né? Ou depois eu vou explicar como é que vai funcionar isso daqui. E vamos colocar aqui também um outro comentário, né, que vai ser já, esse vai ser uma array associativo. Vamos colocar aqui uma variável do tipo pessoa que vai receber array. Vamos colocar aqui o nome. Vamos colocar vírgula, né? Não, vírgula não. Vamos colocar aqui a função das setas. Vamos colocar aqui o nome, que vai ser Dário. Vamos colocar vírgula. Vamos colocar a idade. As funções das setas, vamos colocar 25. Ponto e vírgula no final. Vamos colocar aqui um echo, né? Para mostrar a nossa variável pessoa. Então, vamos colocar aqui o nome, né? Vamos colocar ponto e vírgula no final. Vamos colocar também aqui o echo. Vamos colocar aqui a nossa variável pessoa. Vamos colocar aqui a idade. E vamos colocar aqui ponto e vírgula no final. Vamos colocar aqui um BR, né? Para quebra de linha. Ok, vamos salvar e vamos ver como é que vai ficar. Vamos indo aqui no nosso navegador. Vamos digitar aqui o nosso localhost, aula 07, vamos escolher a aula 08. Vamos abrir o arquivo aula 08. Então, como podem ver, deixa eu mostrar aqui. E como podem ver, pessoal, já temos aqui o nosso resultado, embora a idade está junto com o nome, né? Mas já dá para perceber que ele exibiu aqui os nossos dados na tela. Então, o que a gente acabou de criar aqui é basicamente o seguinte, né? Primeiro a gente criou aqui uma variável do tipo número, né? Com uma array numérica, onde na qual, entre parênteses, né, passamos 3 valores, esses 3 valores. Esse 0 aqui, pessoal, representa essa primeira casa daqui. Só trocar esse 0, vamos trocar esse 0, né? Como podem ver, ele está nos exibir aqui só o número 10. Por quê? Porque o número 10 é a casa número 0. Então, só colocar aqui a casa número 1, né? Vamos voltar aqui para o nosso navegador. Vamos atualizar. Ele vai nos mostrar o número 20, não vai nos mostrar mais o número 10. Então, se nós trocar também aqui para a casa número 2, ele vai nos mostrar o número 30. Agora vamos tentar, se nós quisermos que ele nos mostre
todas as casas. Será que vai funcionar? Não vai. Então ele tem que só nos mostrar uma casa. Então é basicamente assim, né, que a gente trabalha com array numéricos. E aqui array associativo, né, a gente criou, né, uma variável do tipo pessoa, onde passamos aqui o array e dentro dos parênteses passamos alguns parâmetros, passamos o nome e usamos as funções das setas, né, para indicar o nome da pessoa, a idade, que indicou aqui a idade de 25, e para exibir na tela a gente utilizou aqui o comando echo e passamos aqui essa nossa variável pessoa, que está armazenado esses nossos dados daqui, que é o nome. Então acredito que você conseguiu compreender esse exemplo daqui. Então vamos passar para o nosso outro exemplo, né? Vamos ver primeiro um exemplo fazendo a interação com for each. Então aqui no PHP vamos ver como você pode fazer isso daqui, essa interação com for each. Então vamos apagar esse exemplo daqui. Vocês aí não apagam esse exemplo, então vocês guardam, substituem esse exemplo, porque vocês vão precisar mais lá para frente. Então não apaga os exemplos que você está vendo em todas as aulas. Melhor substituir. Vamos criar aqui uma outra variável que vai ser a variável número, ou seja, números. Vai receber também array. Vamos colocar aqui também. Dessa vez vamos colocar mais que 3. Vamos colocar mais que 3. Vamos colocar até 50. Vamos colocar ponto e vírgula no final. Vamos colocar aqui um for each. E vamos colocar aqui, abrir um parêntese, né? Vamos colocar aqui a nossa variável números. E de novo a variável número. Nota que tem diferenças, número e números. E vamos abrir aqui o nosso echo, né? Para exibir na tela. Vamos colocar aqui o H1, né? Para ficar mais visível. Vamos colocar aqui a tag número, ou seja, a variável número. Vamos colocar ponto e vírgula, né? Vamos fazer uma concatenação para quebrar de linha. Ok. Vamos salvar, pessoal, e vamos ver o que realmente vai dar. Então, como podem ver, ele nos mostrou todos os resultados. Nota que naquele exemplo, pessoal, ele só nos mostrou uma casa. Nós temos que trocar de casa toda hora, número 1, número 2, mas com for each, pessoal, é diferente. Ele mostra logo todos os números. Tipo, se nós quisermos aumentar mais, né? 60, 70, 80, 90, 100. Ele vai nos mostrar todos os valores. Então, como podem ver, o for each também é uma boa opção para usar para mostrar todos os arrays numéricos. Então, como podem ver, muito simples. Então, o que temos aqui é a nossa interação de array utilizando for each. Olha aqui, a gente começou por criar aqui uma variável, né? Criamos aqui uma variável do tipo número e botamos uma array, essa array daqui, né? E botamos aqui os nossos números que estão aqui dentro desse parênteses, né? E logo a seguir, né, usamos o for each, onde na qual passamos duas variáveis e para a gente mostrar o resultado, né, a gente colocou aqui o nosso echo. Colocar aqui o nosso echo e passamos aqui o nosso H1 e colocamos aqui a nossa variável número. Agora, se nós colocar aqui, ele vai dar aqui uma notificação. Não podem ver, não vai dar erro. Se a gente executar isso daqui, ele vai dar erro. Então, como podem ver, é muito fácil trabalhar com o for each. Espero que você tenha entendido como fazer a interação de array utilizando for each. Bem, pessoal, continuando falando de funções de array em PHP, o PHP oferece muitas funções embutidas para a manipulação de array, como o count, array push, array pop, array manager, array reserve, entre outras. Dentre essas daqui, a gente vai ver primeiro o count. Então vou mostrar aqui para você um exemplo usando a função count. Então vou substituir esse exemplo daqui. Vamos criar aqui uma outra variável, né? Vai ser variável número e vai receber array. Vamos abrir parênteses, né? Vamos colocar aqui mais de novo 10, 20, 30, ponto e vírgula no final. Não esquece, pessoal. Vamos colocar aqui o nosso echo. Vamos colocar aqui o nosso count. Vamos abrir parênteses.
ponto e vírgula no final. Vamos ver o que vai dar. Vamos salvar. Deu-nos 3. Mas por que deu-nos 3? Vou explicar aqui para vocês. Então, o exemplo daqui é que temos a manipulação de uma array usando a função count. A gente aqui criou primeiro uma variável do tipo número, né? Como podem ver. E botamos aqui, né, 3 valores diferentes. E para mostrar na tela, né, utilizamos aqui o nosso echo, né? E passamos aqui o count e entre parênteses a variável número que temos aqui. E olha aqui, quando a gente executou aí esse código, aquele nos mostrou o valor 3. Isso porque ela está a manipular esse número 3, o número 3 pertence à terceira casa da array, que é o número 30. Então ele está a manipular esse número 3 daqui, o número 30. Então esses 3 que está aqui é o número 30, só que ele está a manipular. Então, como podem ver, muito simples, né? Eu acredito que você compreendeu. Então, espero que você tenha compreendido. Mas agora, né? Como podem ver, é só 2 linhas de código. Então, não tem muita dor de cabeça aqui, trabalhando com a função count. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar trabalhando com funções em PHP e trabalhando com array. Agora, vamos ver um outro exemplo na prática, né? Que vai ser a matriz. Vamos criar aqui uma variável matriz. Então vamos apagar esse exemplo daqui. Vamos começar por criar aqui a nossa variável matriz, que vai receber array. E vamos criar aqui nosso array. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. Vamos colocar aqui vírgula. Vamos colocar aqui de novo array. Vamos colocar aqui 4, 5, 6. Vamos colocar vírgula. Vamos colocar de novo array. Vamos colocar 6. Ou seja, 7, 8, 9. Vamos colocar aqui ponto e vírgula. Vamos colocar aqui o nosso echo, né? Para exibir na tela. Vamos colocar aqui a nossa variável matriz. Vamos colocar aqui as nossas casas, umas e a variável número 2, ponto e vírgula no final. E vamos salvar e vamos ver o que realmente vai dar. Ele deu nos 6, mas por que ele deu nos 6? A gente vai perceber aqui agora, né? Deixa eu explicar aqui para vocês. Bem, pessoal, isso daqui, né? O que temos aqui é o seguinte. Então, começamos por criar aqui uma variável, né? Uma variável do tipo matriz, que recebeu 3 arrays com valores diferentes. Essas 3 arrays que estão a ver aqui, passamos 3 valores diferentes, como podem ver, uma de cada. E a seguir a gente colocou aqui o comando echo, né, juntamente com a variável matriz, essa daqui. E fazemos aqui a contação de 1 até o 6, e vai mostrar esse valor na tela. Então o valor que nos mostrou é o valor 6. Se nós tirarmos daqui, né, deixa eu fazer entender melhor. Esse número 6 daqui, né, pessoal, ele só contou essas 2 arrays. Como podem ver aqui, nessa última casa, ele termina com o número 6. Se vamos só colocar o número 90. Vamos atualizar e vamos ver o que realmente vai dar. Deu nos 90, por quê? Porque aqui a segunda casa, né, a segunda array termina com 90. Então é muito básico, né, fazer a matriz aqui. Supomos que nós queremos aumentar mais, não vai funcionar. Por quê? Porque aqui só permitiu 3 array. Supomos que queremos manter 3, ele vai dar nos erro. Vamos ver, não mostra nada. Então, como podem ver, pessoal, é muito simples. Agora só trocar esse 2 e colocar aqui 3, ele vai me dar também uma notificação. Então, como podem ver, é muito simples trabalhar aqui com array, formando assim uma matriz. Então, pessoal, nós terminamos mais com uma aula daqui, né? Mas para terminar isso, né, eu vou fazer mais um exemplo, né, sobre array. Então vou apagar isso daqui. Vou criar aqui nossa array pessoa. Vai receber o nome de Edson. Vamos colocar aqui a idade.
vai receber 25. Vamos colocar aqui a cidade. Vai receber São Paulo. São Paulo. Vamos colocar aqui a nacionalidade. Vai receber angolana. Vamos colocar aqui profissão. É um exemplo assim mais profundo, né, para você poder ter a noção de como trabalhar com array. Vamos colocar aqui ambientalista. Vamos colocar ponto e vírgula no final. Vamos colocar aqui o nosso eco para exibir. Vamos colocar aqui pessoa. Vamos colocar aqui o nome. Vamos colocar aqui BR para quebrar de linha. E vamos copiar isso daqui, né? Não, vamos continuar a escrever para vocês poderem compreender mais. Eu tenho vamos colocar um BR para quebrar de linha. Vamos colocar aqui ao vivo. Vamos colocar aqui cidade. Vamos colocar aqui um BR. Vamos colocar de novo mais um eco aqui. A minha nacionalidade. Vamos colocar aqui a variável pessoa. Nacionalidade. Vamos colocar um BR aqui. Vamos colocar de novo aqui um eco. Vamos colocar aqui eu trabalho como. Vamos colocar aqui a variável pessoa. Vamos colocar aqui profissão. Opa, deixa eu concatenar aqui. Ok, vamos salvar e vamos ver o que é que vai dar. Então, como podem ver, o meu nome é Edson, eu tenho 25. Eu vivo em São Paulo, a minha nacionalidade é angolana, eu trabalho como ambientalista. Então é muito fácil, pessoal, como podem ver, é muito fácil trabalhar com array. Eu espero que você tenha entendido esse exemplo daqui, embora foi mais extenso, né? Mas foi muito simples, assim, para você poder ter a noção do que é trabalhar com array. Bem, pessoal, chegamos mais ao fim de uma aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e que ajudou aí no seu aprendizado em PHP. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que terei o prazer de responder.
ou entre através das nossas comunidades no WhatsApp, no Discord, no Telegram, que a gente vai falando aí sobre programação e tecnologia. E visto que muitos já somos várias pessoas nas nossas comunidades e cada dia está tendo mais pessoas, né? Pessoas interessadas em aprender programação e tecnologia. Então fica aqui o convite, né? Para você fazer parte dessa comunidade, que é uma comunidade internacional. Então, conto com você na próxima aula, que ela promete bastante. Então, vejo você na próxima aula.